Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Estamos aqui então tratando, na nossa disciplina de Fundamentos da Cultura Literária Brasileira 2, da formação do Brasil moderno. Então, como a modernidade, essa que foi ensejada no século XIX, se repercutiu então no Brasil, com também a formação das cidades modernas, das cidades modernas brasileiras, que tem uma matriz na França do século XIX. E por isso, Walter Benjamin, muito apropriadamente, vai nos dizer que Paris, capital do século XIX, é um capítulo do livro Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. Então, nessa perspectiva, na formação do Brasil moderno, nós temos o quê? A cidade, A cidade como um elemento chave para o desenvolvimento dessa literatura que vai estar interrelacionada com a imprensa, com os periódicos, com os jornais, com as revistas. E nota-se que então no fim do século XIX que ocorre a profissionalização do ofício de escritor. Então os homens de letras passam a atuar nos jornais, nas revistas, remunerados para tal. E com isso a gente tem essa chamada formação da cidade das letras. Então, pensando na questão da cidade em si, o campo semântico cidade. O campo semântico cidade tem origem lá, no latim, civitas, civitatis, e que posteriormente a gente vai ter as palavras cidadão, civilização, civilidade, e que são palavras que vão ganhar outros contornos a partir então do século XIX. E o próprio conceito de cidade, ele se modifica também no século XIX a partir desse urbanismo moderno, quer dizer, essa cidade como fenômeno urbano. Porque cidades nós sempre tivemos ao longo da história da humanidade, mas não cidades nesse sentido, do fenômeno urbano. Então, a noção da cidade implica o quê? Como nos diz Marcel Roncaiolo, em aglomeração, aglomeração de uma população, concentração do habitat, conforme nos diz George Simmel, é a cidade o espaço da divisão do trabalho, então da mais complexa divisão do trabalho. O teórico Karl Chomsky vai nos dizer que a cidade ela comporta três noções: a cidade como virtude, a cidade como vício e a cidade para além do bem e do mal. Então, nessa perspectiva, essa cidade gerada pela modernidade do século XIX, ela concretizou o modo capitalista de organizar a produção, o trabalho com suas dissonâncias e conflitos. E esse desenho urbano, ele passa então a acompanhar o desenvolvimento do mercado, a consolidação do capitalismo, e a cidade então ganha formas e traçados que a distinguem dos fenômenos de aglomeração anteriores, Então, o fenômeno urbano moderno, ele implicou uma série de mudanças nas relações do indivíduo com o espaço, Então, como nos diz Richard Sennett, no tumulto da vida pública do século XIX, os sujeitos se tornaram atores de um tipo muito particular, atores que estão na cena urbana, Então, e por isso há também novas sociabilidades sendo engendradas, inclusive com a indústria do entretenimento, da frequência aos cafés, aos teatros, aos cafés-concertos.
Então, todas essas experiências foram vivenciadas por indivíduos, cidadãos comuns, políticos, médicos e também pelos literatos, né? E foi justamente o discurso dos literatos que inaugurou, por assim dizer, o chão das cidades, né? O que expressou em larga medida os conflitos e as vivências dos sujeitos e a forma como cada um se relacionou com esse espaço. Então, ao serem representadas no discurso literário, as cidades ganharam, então, uma mitologia muito particular e criou-se, então, um imaginário que transformou essa cidade em polo imantado, que atrai, reúne essa multidão de desconhecidos. E talvez podemos evocar, né, nas representações da cidade moderna, o mito mais antigo sobre a cidade, a imagem citadina mais antiga que existe, ou seja, o mito da Babel, a Babel. Quer dizer, esse mito constitui a imagem do caos urbano, né, e se encontra indelevelmente associada à imagem da cidade moderna, porque a Babel remete à técnica, à pretensão do homem criar outra natureza. Na literatura bíblica, né, no texto bíblico, a gente vai ver lá o que? O fenômeno do embaralhamento das línguas, né, o que impede, então, a comunicação. Então, é a multidão dos desconhecidos. Então, nessa perspectiva, né, a cidade também, né, como espaço de multiplicidade da rua, né, a rua como lugar do coletivo, né, o abrigo da multidão. Isso tudo foi muito bem representado na literatura, seja nos contos, nas crônicas, nos romances. E o romance tem importância capital para a cidade, né, dentro do contexto da cidade, porque o romance ele se desenvolve em fins do século XVIII, início do século XIX, e ganha corpo justamente no século XIX, criando então uma prática de leitura que começa o quê? Com o folhetim, com a publicação dos romances em capítulos, e que a cada edição do jornal ou da revista, o público leitor aguardava para saber o que aconteceria no próximo capítulo. E muitas vezes também esses capítulos de livros eram colocados como encartes nos jornais ou nas revistas, como brinde aos leitores. Então, nós temos, né, nessa perspectiva, uma questão importante. Além do romance, que foi um gênero importantíssimo para a cidade, para o fim do século XIX, a partir da segunda metade do século XIX ele ganha, né, bastante repercussão, inclusive no Brasil. Para além do gênero romance, nós temos também a crônica, né? Então, a crônica, ela vem lá o que? De cronos, né? Tempo. Então, ligada ao fator tempo, né? Então, os homens de letras, eles vão encontrar no jornal uma notoriedade, né? Um espaço importante e, vamos dizer, de circulação das suas obras, né? Então, na crônica, principalmente, quer dizer, essa relação entre a crônica, o jornal, a cidade, a crônica ela está bastante relacionada à cidade. Por quê, né? Porque ela é um gênero textual que registra e relata pequenos acontecimentos da vida cotidiana, em conjunto com a interpretação a que o autor, né, dá, e com tratamento também com a linguagem, né, com que faz com que esse texto não seja apenas um registro do cotidiano, mas também um texto literário, ou seja, ele tem ali
lacunas que vão ser preenchidas pelo leitor, e por isso até hoje nós estamos lendo lá a crônica do Machado, do Lima Barreto ou do João do Rio. E por falar em Machado, né, nós temos uma interessante crônica dele, que está lá na História dos 15 Dias, de 1877, em que ele fala do nascimento da crônica. Quer dizer, o narrador machadiano fala desse nascimento da crônica, afirmando que ele não sabe em que ano nasceu a crônica. Então, o narrador começa a ironizar as origens desse gênero, o que, segundo ele, surgiu a partir de uma conversa de duas vizinhas. Então, ele diz, cito Machado, há um certo meio de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer que calor, que desenfreado calor, disse isto agitando a ponta do lenço, bufando como um touro. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos e fazem-se conjecturas acerca do Sol e da Lua. Outros sobre a febre amarela, manda-se um suspiro para Petrópolis e está então começada a crônica. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda uma probabilidade de crer que foi coetânea das duas vizinhas. Essas duas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia, né? O que aconteceu no dia. Provavelmente começa com uma lástima acerca do calor. Um dia a outra vai dizer que não pôde comer no jantar devido a esse calor, já a outra vai e responde dizendo que tinha a camisa mais molhada do que as ervas que ela comeu. E então passava-se para a plantação do vizinho, depois para as estripulias desse outro vizinho, e assim tem-se então uma crônica, né? Então, a crônica, como nos diz então Antônio Cândido no texto A Vida ao Rés do Chão, o Antônio Cândido vai dizer a crônica é filha da máquina, da modernidade, do jornal. Aí ele diz aquilo que estava destinado a passar, né? Porque ela é publicada onde? No jornal. E aí ele até fala, bom, esse jornal, o destino dele vai ser embrulhar lixo ou qualquer outra coisa. Mas o porquê que a crônica passa do jornal para o livro e permanece? Justamente pelo trato com a linguagem, né? O modo como esse narrador organiza ali o seu discurso, né? Então, por isso, né, esses homens de letras organizam de tal forma que ele transforma o quê? Aquilo que é fugaz, que é transitório, em eterno, que é o que Charles Baudelaire vai falar sobre, falou, né, muito bem sobre a missão desse artista na modernidade, transformar aquilo que é transitório em eterno, né, ou seja, em arte. Então, são esses homens de letras que atuam, portanto, nos jornais, na imprensa, de modo geral, né? Então, o Alencar, quando ele vai tratar da série Ao Correr da Pena, né, que foi uma coluna em que ele escrevia uma crônica de variedades. Ele comentava desde a chegada das máquinas de costura, a última peça de teatro, o que ele chama de bazar asiático, miscelânea de assuntos, e que corresponde à definição do folhetim do século XIX, que era o folhetim, inicialmente denominava qualquer
seção de jornal na qual eram publicados desde ensaios a críticas literárias, além de capítulos de romances. E a partir do romantismo, esse folhetim passou a designar também uma fórmula literária que visava a expansão das práticas de leitura da burguesia, classe que era o principal público consumidor da época, né, dessa leitura. Então, o folhetim normalmente ocupava o rodapé dos jornais, a parte baixa ali da folha do jornal, então onde eram publicados artigos, crítica literária, resenhas, artigos de opinião. E a crônica, quando ela passa do folhetim para a crônica propriamente dita, que é essa coisa das variedades, ela também ocupa o Réis do Chão. Então, o texto do Antônio Cândido, intitulado A Vida ao Réis do Chão, traduz muito bem o que a crônica nos traz, né? O que o gênero crônica traz. Porque ele vai trazer a vida vista de baixo, vista pelas questões mais prosaicas de então. Então, o próprio Antônio Cândido diz, olha, a crônica não fala do alto da montanha, mas ela fala do Réis do Chão. Não se pode imaginar um prêmio Nobel da Paz a um autor de crônicas, mas porque o autor de crônicas jamais receberia essa honraria. Não porque é um estilo ágil que acompanha a modernidade, o movimento da cidade, dos acontecimentos da vida cotidiana, mas porque ela é considerada um gênero menor. Mas aí Antônio Cândido nos ensina, então, que embora ela seja um texto ágil, mais curto, que fale de assuntos prosaicos, cotidianos, não quer dizer falta de profundidade, muito pelo contrário, ele vai dizer, olha, ali há uma profunda reflexão de um autor sobre um acontecimento banal, mas há uma profunda reflexão, e ele, ao captar isso, que está destinado a passar, tal qual um lampejo, ele o que? Eterniza aquele momento, ele transforma aquilo em arte. Isso ele muito bem nos ensina nesse texto, A Vida ao Réis do Chão. Esse texto estará disponível para vocês no Google Classroom. Além disso, vou disponibilizar também os slides da última aula. E então, o José de Alencar, há também um documentário excelente que eu vou deixar também disponível no Google Classroom para vocês assistirem. O José de Alencar, então, quando inaugura a sua sessão Ao Correr da Pena, em 3 de setembro de 1854, no Correio Mercantil, ele vai responder uma crítica a Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco havia feito uma crítica à série Ao Correr da Pena, dizendo que tudo se acha misturado nesses folhetins. A política, o teatro, o cassino e a praia de Santa Luzia. Anúncios de alfaiates e trocadilhos. Mas tudo isso sem transições, sem artes, um pupurri em que nada falta senão o gosto. Fecha a citação do Joaquim Nabuco. Então, Alencar responde a Joaquim Nabuco dentro da sessão Ao Correr da Pena, colocando, olha, o meu crítico, dando ainda uma vez prova de sua ingenuidade, chama um folhetim uma salada e taxa-lhe como defeito seus maiores realces, a variedade do assunto e a volubilidade do estilo. Fecho a citação do Alencar. Então, ele vai, quando ele inaugura essa coluna, né, O Correr da Pena, que é uma coluna de variedades e uma reflexão, em 3 de setembro de 1854, ele assim diz: o título que leva este artigo me lembra um conto de fada que se passou não há muito tempo e que desejo contar por muitas razões, porque acho interessante.
porque me livra dos embaraços de um começo e me tira de uma grande dificuldade, dispensando-me da explicação que de qualquer modo seria obrigado a dar. Há de haver muita gente que não acreditará no meu conto fantástico, mas isto me é indiferente. Convencido como estou de que escritos ao correr da pena são para serem lidos ao correr dos olhos. Então, ao correr da pena, ele vai comentar, né, assuntos variados, fazer uma reflexão sobre assuntos variados. E em uma desses textos que ele publica, e é semanal, ele começa o quê? Ele retoma os acontecimentos da semana, para então introduzir um novo assunto. E aí é o que ele diz, né? Como o Alencar, Joaquim Nabuco, desculpe, fez a crítica a ele, dizendo que era uma mistura de tudo e que as pessoas, que esses autores não saberiam fazer a transição. E o Alencar diz que justamente a transição é o que há de mais interessante nesses textos de variedades, né? Nessa crônica de variedade. Então, o Alencar ele faz um aproveitamento do assunto do domingo anterior e os seus acontecimentos notáveis, o que múltiplos assuntos para uma semana repleta, exaustiva, exigiria então do cronista um apurado senso de observação e estilo. Então, ele fala que há o quê? De um lado, o monstro de Horácio, né, que é a figura com a qual o poeta latino explicava a falta de unidade em arte. E de outro, novo Proteu. São referências que Alencar faz. Novo Proteu era a divindade marinha que se metamorfoseava, né, em alta velocidade e era quase impossível capturá-la. Então, utilizando essas referências da tradição clássica, Alencar mostra que dar continuidade e unidade aos assuntos variados na crônica com êxito é necessário ter graça, nonchalance e finura, delicadeza e volubilidade. Então, ele diz, o cronista, o Alencar assim diz, precisa ser sagaz para mudar de um tema para o outro, de uma forma para outra, com vistas a uma determinada unidade final. Então, as crônicas jornalísticas, né, de fins do século XIX, princípio do século XX, elas trouxeram muito da vida urbana, elas inventariaram a vida urbana, e o desenvolvimento moderno, onde o progresso estava aliado que a mudança, né? A mudança constante. Então, esses intelectuais, principalmente no Brasil também, né? Porque não só na Europa, eles viveram um momento de forma consciente e, em termos de Brasil, eles conseguiram ler o Brasil, né? A partir de diferentes percepções, mas você tem, todos eles estão lendo o Brasil, né? Você tem ali uma série de cronistas, tem um Olavo Bilac, você tem um João do Rio, você tem um Lima Barreto, todos eles estão interpretando o Brasil e lendo esse Brasil e a formação desse Brasil moderno, cada um de acordo com um ponto de vista diferente. Você tem também o Euclides da Cunha, que também chegou a publicar crônicas. Euclides também estava lendo o Brasil da época. E ele estava lendo que a partir do sertão, da Amazônia, né, a partir do seu interior para o litoral, de dentro para fora. Né? E como o Lima Barreto estava lendo a partir da cidade do Rio de Janeiro, que era onde ele vivia, atuava, de onde ele nunca saiu até. Né? Assim como a gente teve um Machado, o próprio Alencar, né, ele tratou incessantemente da cidade do Rio de Janeiro.
Então, a gente tem nesse fenômeno urbano, nessa relação entre literatura, crônica, imprensa, um interessante tópico de estudo. Né? Se consultarmos hoje a Biblioteca Nacional, vamos observar que há inúmeros periódicos ali digitalizados na hemeroteca digital. Muitos deles sem qualquer estudo. Aliás, eu digo que eles estão aguardando os estudos dos nossos universitários. Né? Porque é importante nós conhecermos, porque foi o jornal o semantizador dos discursos sobre a ideologia do progresso na época. Foi também, né, o jornal, a revista, os periódicos de modo geral, eles foram também instrumentos ali que colaboraram na construção da imagem de nação, da nação enquanto comunidade imaginada, como nos diz Benedict Anderson. Então, queridos e queridas, eu desejo para vocês uma boa semana, muita luz e paz. Acompanhem, então, no Google Classroom, os textos que eu vou deixar para essa aula de hoje e para a semana que vem. Estaremos, então, presencialmente na próxima semana. Muito obrigada. Tchau, até lá.